Eu sou a Juliana Costa e hoje eu vou explicar para vocês como as rochas se deformam. Isso mesmo, por mais que as rochas pareçam duras e rígidas, qualquer rocha pode ser deformada. E elas podem se deformar ou por modos rúpteis, ou seja, se quebrando, fraturando, ou por mecanismos plásticos, em que vão formar dobras. E como a rocha vai se deformar, depende de alguns fatores, como, por exemplo, tipo de rocha, pressão, percolação de fluidos e a temperatura em que a rocha está sendo submetida. Esses são só alguns exemplos dos tipos de rochas que existem. E elas são diferentes porque elas são compostas por diferentes minerais, como, por exemplo, é o caso do granito, que é composto por quartzo e feldspato, que é diferente do basalto, porque ele é composto por plagioclásio e piroxênio. E esses minerais têm composições químicas diferentes e formas diferentes também. Então, são eles que vão dizer qual é a resistência da rocha, se uma rocha vai ser mais ou menos resistente. Em relação à pressão, a gente também chama de esforço tectônico na geologia. E a pressão e o esforço tectônico que uma rocha é submetida vem da movimentação das placas tectônicas. Existem três tipos de movimentos de placas tectônicas, formam regiões de maior concentração da deformação. Essa deformação nessas regiões vai ser maior do que nas rochas adjacentes. Então, regiões onde a deformação é localizada também podem ser chamadas de zonas de cisalhamento. E elas podem ser profundas, atingindo vários quilômetros de profundidade, com altas temperaturas. E essas rochas vão se deformar de modo plástico, enquanto zonas de cisalhamento mais rasas e temperaturas menores as rochas se deformam por modos rúpteis. As zonas de cisalhamento fazem parte da história do planeta devido à tectônica de placas, que existe há milhões de anos. Então, os continentes se movimentam desde milhões de anos atrás e formando zonas de cisalhamento. E um dos registros que temos dessas zonas de cisalhamento antigas são as rochas deformadas. Então, há 600 milhões de anos, os continentes estavam diferentes dos atuais. Blocos antigos, em cinza escuro, colidiram e formaram novas regiões de rochas há 600 milhões de anos, essas destacado em tracejado. Uma dessas novas regiões se chama Província Borborema e ocupa o Nordeste brasileiro. Por ser uma zona de colisão, muitas rochas foram deformadas, então gerou muitas zonas de cisalhamento. As zonas de cisalhamento podem ser vistas por satélites, como nessa imagem na província Borborema, que podemos observar linhas que representam as rochas deformadas. Mas também podemos investigar as zonas de cisalhamento em microescala, como essa região dos diques de Sucuru, no estado da Paraíba, em que podemos pegar uma amostra dessas rochas e veremos que ela está deformada. E analisando essa rocha em microescala, como por exemplo em um microscópio óptico, veremos coisas assim: feldspato quebrado e o quartzo deformado plasticamente. E observando mais de perto ainda, com a ajuda de um microscópio eletrônico de varredura, junto com esse equipamento chamado EBSD, conseguimos observar dentro do mineral a estrutura cristalina do mineral e dizer como o mineral foi deformado, como por exemplo o quartzo, que pode ser deformado plasticamente deslizando por esses planos destacados em coloridos. E cada um desses planos de deslizamento só vai ser ativados em determinadas temperaturas, como é o caso dessas rochas na província Borborema, que se formaram há 550 milhões de anos. E analisando em microescala com o EBSD, observamos que esse quartzo foi deformado plasticamente deslizando por esse plano basal, que é ativado em 400 graus, enquanto esse outro grão de quartzo da mesma rocha foi deformado plasticamente deslizando por esse plano, que só ocorre acima de 600 graus. Estudos desse tipo nos ajudam a entender como ocorreu a movimentação dos blocos antigos e as condições de deformação de milhões de anos atrás.
e nos dias de hoje pode nos ajudar a explicar como ocorrem os terremotos ou nos ajudar a procurar onde estão os grandes depósitos minerais.